O que é que um garoto tímido do ensino fundamental japonês pode te ensinar sobre Kierkegaard, Nietzsche, Camus e até mesmo Sêneca? Bom, muito mais do que você possa imaginar. If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be. それぞれの答えにつかる。One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mob Psycho 100 é um anime adaptado do mangá de mesmo nome, criado pelo One, que é o mesmo criador de One Punch Man, onde acompanhamos a vida de Shigeo Kageyama, um menino normal de 14 anos, apelidado por seus amigos de Mob. Mas só tem um pequeno detalhe. Mob, na verdade, é um psíquico paranormal com poderes muito impressionantes, talvez os maiores de toda a série. Mas assim, os poderes dele são absurdos. Ele consegue derrotar quase qualquer vilão sem fazer o menor esforço, mas apesar disso, por motivos que são explicados posteriormente no anime, Mob tenta levar uma vida sem usar seus poderes, evitando ao máximo possível usá-los principalmente contra humanos. A forma com a qual os poderes do Mob funcionam é um tanto interessante e muito criativa. É mostrado que ele involuntariamente suprime suas emoções, até que eventos estressantes ou altamente emocionantes do cotidiano se acumulem, fazendo com que ele chegue no seu 100%, perdendo temporariamente o controle sobre seus poderes. Quando criança, Mob conheceu Arataka Reigen, proprietário do escritório de consultas de espíritos e afins, e autoproclamado o maior psíquico do século XXI. Mob toma Reigen como seu mentor, mas o que Mob não percebe, ao menos até a segunda temporada, é que Reigen na verdade é um charlatão e finge ter poderes para ganhar dinheiro com suas consultas, posteriormente usando Mob para resolver problemas com espíritos. Apesar disso, Reigen é uma pessoa boa, e ensina a Mob que a maior das virtudes é ser alguém gente fina. Apesar de se apresentar como um protagonista com poderes absurdos, Mob é tão normal quanto eu e você. E assim como nós, ele precisa achar seu caminho na vida. Com que pessoas vai ser amigo? Qual o seu propósito? O que ele vai ser no futuro? E assim, é natural que a gente se identifique com a obra e consiga tirar muitas lições e paralelos dela. Uma das cenas mais bonitas do anime acontece no final da primeira temporada, onde Mob precisa enfrentar a 7ª divisão de uma organização de psíquicos do mal. Porém, é mostrado que Mob tem um código de não usar seus poderes contra pessoas, o que faz ele entrar em um dilema moral, já que seus amigos estão passando perigo, e ele se vê sem opções. Nesse momento, Mob sente a pressão por ser especial, já que só ele era capaz de resolver o problema e ajudar os amigos naquela hora. Quando Mob, diante dessa pressão imensa, tá quase cedendo e perdendo o controle de si mesmo, Reigen intervém e diz que ele é só um garoto e que tá tudo bem fugir. Nessa hora, Mob se sente tão grato que inconscientemente empresta seus poderes a Reigen, que derrota a 7ª divisão na maior facilidade. Mas o que exatamente aconteceu aqui? Bom, Reigen basicamente disse a Mob que ele não precisa carregar o mundo nas costas e que seus poderes não o obrigam a ser o salvador do mundo e que acima de tudo, ele tá livre para ser o que quiser. O filósofo Kierkegaard diria que, ao aliviar o fardo de Mob, Reigen basicamente remove dele a chamada angústia existencial, mostrando que, mesmo com poderes, não atacar também é uma opção autêntica. Camus observaria que o universo não nos deve significado, e Mob por diversas vezes tenta justificar os seus poderes com alguma responsabilidade absurda, e nesse momento ele encara o absurdo que é uma criança ter tantas responsabilidades assim. Essa ideia de valorizar a própria insignificância diante de um mundo tão grande é um tema central no anime, que nos mostra que, se ninguém é especial, todo mundo tá livre para seguir o caminho que quiser, não sendo preso a nenhum pedestal ou nenhuma prisão. Hannah Arendt, em um paralelo, defende que, apesar da singularidade de todo ser humano, ninguém é o escolhido ou insubstituível, e que o que nos torna realmente singulares é quem somos e nossas ações, e não nossas qualidades inerentes. No daoísmo, antiga filosofia oriental, é dito que o sábio não busca a distinção de todos os outros, evitando desejos artificiais, e somente assim ele alcança a autenticidade e o Tao, ou seja, a ordem natural de todas as coisas. Arataka Reigen é o meu personagem favorito dessa obra inteira, ele sendo um arquétipo clássico nesse tipo de obra, como o mestre/sensei do Mob.
inicialmente apresentado como um grande charlatão, enganador e manipulador. Ele é dono do consultório paranormal onde ele e o Mob trabalham posteriormente, que antes mesmo do Mob influenciar o Reigen, e influência, essa é uma palavra que vai ser bastante presente na relação entre esses dois personagens, ele já possuía esse consultório, mesmo não sendo paranormal, resolvendo essas questões de maneiras criativas e divertidas que no final das contas acabavam dando certo e acabaram dando uma certa fama para ele. A influência que o Reigen exerce sobre o Mob vem desde o primeiro encontro deles cronologicamente na obra. O Mob, como uma criança paranormal, querendo entender o que ele é e como ele se encaixa no mundo, vai até o consultório desse tal charlatão, procurando alguém que o entendesse e que fosse como ele. E lá, quando Reigen vê esse garoto dizendo que tá com problemas, mesmo não acreditando muito nele, Reigen solta uma frase no qual podemos aprender muito com. Escuta aqui, só porque você tem alguns poderes, garoto, não significa que seja menos humano do que os outros. Tem gente rápida, gente boa nos estudos e até gente com forte odor corporal. Poderes paranormais são só outro tipo de atributo. Tem que aceitar isso como parte de você e seguir a vida de maneira positiva. O verdadeiro encanto é a gentileza. Vire uma boa pessoa. Só isso. Marco Aurélio, considerado o filósofo da gentileza, compartilha várias ideias semelhantes às mensagens que Reigen quer nos passar. Ele dizia que não importa o que os outros digam ou façam, minha tarefa é ser bom. Também podemos fazer essa ligação com um filósofo mais atual, como Fabiano de Abreu Aguiar, que também compartilha várias ideias sobre a gentileza e os motivos da sua prática. Fabiano também comenta que a gentileza é algo que deriva do biológico, mas também um reflexo de uma estrutura mental saudável e um mecanismo que melhora a qualidade de vida de quem a pratica. Também para Sêneca, a gentileza não devia ser tratada como fraqueza, mas como simbolismo de força interior e virtude. Sêneca defendia a gentileza e a benevolência como uma escolha consciente baseada na humanidade comum, sem a espera de recompensas imediatas, mas, fundamentalmente, uma busca pela paz interior. E todas essas ideias são o que Reigen quer passar para esse jovem garoto paranormal. O sentimento dos outros também tem valor. Ser uma pessoa boa e buscar ser gentil é o verdadeiro encanto que alguém pode ter, e que isso é o que realmente importa no fim de tudo, independente do tanto de dotes que aquela pessoa possa possuir. O que a gente vai falar aqui? Sobre o que o Mob fez depois que eu descobri a identidade dele e se isso estava relacionado aos poderes dele ou não. Então, primeiro eu vou falar sobre Sartre, o filósofo, e o que ele defendia, que a existência do ser precede a essência. Ou seja, o ser não nasce com um destino, mas ele é totalmente livre para, ao longo da vida dele, criar e dar sentido à sua vida, né? À sua existência. Mas o que isso tem a ver com o Mob? Bom, o Mob, depois de toda a jornada que ele passou, ele aceitou, ele entendeu que os seus poderes não têm nada a ver com a sua identidade, né? E que ele pode dar significado à existência dele, né? Criar a identidade dele a partir das experiências que ele tem ao longo da vida. Tanto que, depois disso, ele passa a ser alguém com mais interação social e também passa, por exemplo, a entrar nos clubes, né? Ele vira alguém que muito mais ativo socialmente, né? Ativo na vida. Também, segundo Sartre, se a gente visse o Mob só como um esper poderoso, a gente estaria vendo ele só como uma ferramenta e não o lado humano dele, né? E era basicamente, como a gente poderia dizer, que é como o Mob se via antes, né? Não era uma pessoa, era alguém com poderes, um esper. E é legal também que a gente pode aplicar essa teoria do Sartre na nossa vida, né? A gente mesmo não nasce com nenhum tipo de destino ou identidade definida. A gente pega e dá sentido à nossa existência ao longo da vida, ao longo das coisas que a gente passa, né?